Bem-vindos ao videocast da ABRH RJ. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante. Eu sou Grace Paul, sou diretora executiva da ABRH do Rio de Janeiro e hoje a gente vai mergulhar em pautas profundas e importantes sobre o universo feminino. Eu estou aqui com Monique, que ela é fundadora e consultora da consultoria Gente Gentil e vai conversar conosco sobre parentalidade. Legal, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que é uma mega oportunidade, mais uma oportunidade de a gente estar colocando essa pauta, falando sobre isso, ainda mais como uma pessoa de RH. E a gente sabe que mesmo dentro do RH, a gente tem ainda muitos preconceitos, muitos vieses, né? Muitas questões que a gente precisa problematizar. E fico feliz de estar aqui conversando com vocês, né, sobre mulheres, parentalidade, mulheres no mercado do trabalho, que eu acho que é uma pauta bem relevante e bem atual. É importante mesmo, né? Então, vamos começar pensando de que forma a parentalidade pode contribuir com a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Acho que esse é um tema super relevante. Eu fui mãe há 7 anos e acho que esse tema ficou mais evidente ainda para mim, porque eu comecei a olhar, né, de um outro prisma, de um outro lugar para o contexto do trabalho. E eu comecei a perceber que, mesmo em processos seletivos, tudo a gente ainda tem, por exemplo, perguntas, né, só para mulheres, né, tipo, se você tem filhos, se você não tem filhos, com quem você vai deixar a criança, se você vai viajar, se você tem disponibilidade para viajar, se você não tem disponibilidade para viajar. E, às vezes, muitas perguntas que eu comecei a observar que não eram feitas para os homens, né? E era prioritariamente para as mulheres. E exemplos bobos como esses fazem com que a gente comece a questionar se esse é o lugar que a gente poderia estar, se é um lugar para a gente ou se não é um lugar para a gente. E ali eu fui vendo que, tipo, sim, a parentalidade influencia, porque muitas mulheres acabam saindo, 50% das mulheres hoje saem do mercado de trabalho após a licença maternidade, porque não se sentem incluídas dentro desse espaço, seja porque elas não cabem mais dentro desse contexto, porque elas mudaram e o ambiente não comportou essa mudança, ou seja porque o ambiente mesmo expulsa elas de dentro desse contexto de trabalho. Então, acho que tem um espaço ainda bastante de discussão para a gente poder trazer essa diversidade para dentro do ambiente empresarial, porque eles têm muito a contribuir do ponto de vista de criar práticas mais inclusivas para todas as diversidades, não só da parentalidade, mas também da parentalidade, que a gente vê eu consigo observar ao longo desses quase 17 anos de carreira em RH, essa evolução, quando a gente fala de gênero, né, quando a gente fala de raça, e graças a Deus, antes tarde do que nunca, né, a gente já começa a ver hoje em dia, por exemplo, exemplos, né, de fui contratada grávida, fui promovida grávida, mas ainda é um percentual muito pequeno da parcela das empresas que fazem hoje isso. O congelamento de óvulos é uma realidade, né? Em algumas camadas sociais é uma realidade, no sentido de poder fazer com que a maternidade seja adiada para poder cuidar do seu encarreiramento. Exato. Nesse lugar está a parentalidade, não diretamente ligada, eu diria, ao homem, né? Ao parceiro ou à parceira, mas ligado ao fato de que a maternidade impacta diretamente no encarreiramento. Exatamente. Né? Olhando para o encarreiramento masculino, feminino, o encarreiramento das pessoas, né? E muito acho que ainda está atrelado num senso comum, né? Tudo que cuidar de uma criança é responsabilidade de uma mulher. Né? E enquanto a gente só de uma mulher. É grande, né, Monique? Quando a gente começa a falar, são camadas, camadas, a gente começa a tirar muitas camadas da mesma. Cebola. É uma cebola com cebola, do mesmo lugar, né? São muitas camadas, né? E aí a gente começa a observar que enquanto a gente não trouxer, né, acho que no outro painel a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, o homem também para essa conversa, né, para a gente poder de fato incluir, a gente poder pensar, né? Porque o cuidar não é só responsabilidade da mulher. O cuidar é uma responsabilidade. Cuidar de uma vida, né? Segundo até aquele provérbio africano, fala que a gente precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. E como é que a gente vai cuidar de uma criança só uma mulher? E a gente sabe de todo o trabalho invisível que tem ainda em cima de uma mulher para ela dar conta do trabalho, se ela quer trabalhar, que é uma opção. E quando nasce um bebê, né? Quando tem uma criança envolvida, não é uma pessoa. Essa mulher precisa, inclusive, de uma rede de apoio, né? Esse casal, né? Que tem várias configurações familiares exatamente, hoje em dia, mas né? A gente precisa de uma rede de apoio, porque a gente sabe o tamanho. Se for para cuidar adequadamente, né, da mãe ou do pai, de quem tiver sobre esse olhar, a gente sabe que precisa de uma rede
grande, né, de Grande, apoio nisso. E aí, grande. com isso, você consegue dar condições para que, de fato, a gente não diminua essa probabilidade de tantos preconceitos ainda sobre o corpo da mulher, né, dentro do ambiente de trabalho, mais uma né? camada, né? Mais uma camada. Mais uma camada pra exato. gente. Mas porque a gente vai diminuindo esses vieses, né? De a mulher, ela vai sair, ela vai engravidar, né? Então, não, se o cuidar estiver compartilhado, esse peso não é apenas para a mulher, né? Assim, não o peso, né? Essa responsabilidade não é só da mulher, mas sim uma responsabilidade compartilhada. É porque há o nascimento, a chegada de uma criança na família, há uma diminuição da velocidade da carreira. Não tem jeito, tem que dar uma diminuída, né? E eu posso falar disso no lugar de avó. Porque enquanto mãe, você tá no olho do furacão, mas quando você é avó, você olha de outro lugar. Você olha, tipo, nossa, precisou parar muitas engrenagens e outras serem acionadas para que aquela mulher conseguisse se reorganizar diante, aquela mulher, aquele homem, aquele casal, aquele par, conseguisse se reorganizar diante da nova realidade, né? E aí eu te pergunto assim, qual seria o papel do homem nessa discussão, né? Como é que trazer esse homem para essa discussão, trazer o par para essa discussão? Eu talvez eu mudaria só a palavra de desaceleração para uma mudança mesmo, né? A gente, É verdade. A gente muda, né? Eu acho que no início um pouquinho desacelera, porque a gente tem que ficar... Mudar, né? Assim, a nossa forma de tratar a gente ali. acelera uma vertente, uma estrada e desacelera para outras coisas. Porque mudou, né? A gente é uma outra pessoa, claro. assim. E aí um cuidado, assim, que eu tenho, né? De falar, porque a gente está muito acostumado com o ideal de performance, né? Tudo de uma camada, né? De um público específico. E normalmente é um público masculino branco, né? Assim. E de, né, uma classe média, né? Ali. Como performance ideal. E se a gente não começar a perceber que, assim como não tem uma cor de pele bege, que é a cor de pele, né? Que nem quando a gente foi ensinada na escola, a cor de pele é o bege. Não, que tem várias cores de peles, assim. Então, tem várias formas também de se comportar dentro de um ambiente de trabalho. A gente não vai mudar, né? Então, o homem, normalmente, ele é um homem branco, ele é a pessoa, a referência ali ainda, né? Como modelo padrão de performance. Sim. Então, a gente precisa convidar eles também, que eles também querem entrar, né? Eu acho que a gente tem muitos que querem entrar e tem outros que ainda não querem. Acho que a gente vive hoje um contexto de uma mudança cultural. Temos várias gerações, a gente estava falando um pouquinho lá fora, né? Do conflito geracional, várias a pré, né? A pré-podcast foi animadíssima. Porque hoje convivemos com várias gerações dentro de um mesmo ambiente de trabalho, assim, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. E a gente tem uma camada de homens que querem fazer parte, e a longevidade é um fator. A gente hoje tem homens sendo pais muito mais tarde. Né? E mães também. A gente falou aqui do congelamento de óvulos, né? Isso está lá na frente. Exatamente. Então, os homens que hoje querem ser pais têm uma dificuldade, né? Por exemplo, a gente tem uma licença paternidade de 5 dias, né? Que é menor do que o carnaval, né? Menor do que o carnaval de Salvador, né? Uma exato, semana. É uma semana, assim. E se você é uma empresa cidadã, você tem uma licença paternidade, né, de 20 dias. Então, é muito difícil, assim, né? Como é que você dá o direito desse homem vir e fazer parte disso, né? Eu tive a E a gente também, vamos abrir um parênteses, você colocar um bebê numa creche o dia inteiro, de 6 meses. 6 meses, gente. É muito bebê, né? É muito bebê. Dolorido. E a gente entra E começa o preparo de colocar esse bebê antes, né, dos 6 meses. Você tem que preparar esse bebê para estar pronto, para descolar dessa mãe, desse cuidador. Gente, é puxado. E aí a gente entra numa seara de adoecimento mesmo, assim, né? Que a gente viu muitas, né? Estamos observando, né? Hoje o Brasil bate recorde de doença saúde mental, de problemas de adolescentes, jovens, né? Com depressão seguida de suicídio. O Brasil é o 4º país, Sim. é o 2º país em depressão. E ainda bem que isso jovens. Virou assunto, né? Porque quando vira assunto, né? Significa que tem nome, a gente sabe que existe, e aí começa a querer tratar. Exatamente. Porque essa disfunção está na sociedade, está presente, a gente precisa fazer alguma coisa. E o meu ponto é esse, assim, não é que a gente precisa revisar, né, assim, porque a gente começa a ver uma sociedade adoecida, né, índices de burnout aí, a quantidade, 30%, né, dos brasileiros com índice de burnout. Então, se a gente não parar e refletir sobre o modelo de trabalho que a gente tem hoje e o modelo de cuidado dessas crianças e adolescentes também, não vai fechar a conta. E, para mim, no meu ponto de vista, convidar e estar próximo, né, uma rede fazer parte dessa criação dessa criança é essencial.
para a saúde mental da mulher, né, que normalmente tem essa sobrecarga, tem esse trabalho invisível todo junto com ela. E para o homem também, para a sociedade como um todo, porque a gente não quer ter uma sociedade adoecida, a gente quer ter uma sociedade mais saudável. Entra a sociedade como um todo, porque entra, assim, o fator educacional, né? As escolas hoje com horários estendidos, horários integrais, onde a criança faz tudo lá dentro, o jovem faz tudo lá dentro. Significa que deposita boa parte dessa educação, dessa formação em outro lugar que não só a família. Exatamente. Porque essa educação, essa construção de participação, de olhares e tal, é feita em conjunto, né? Família, escola, sociedade está ali representada. Quando você tira um desses fatores e coloca tudo, por exemplo, no horário estendido da escola... Cadê esse vínculo, né? Com essa família, né? Exatamente. Cadê o vínculo com a família? Cadê o vínculo com a mãe? Cadê o vínculo com o pai, né? Eu preciso trabalhar, o meu encarreiramento está em risco, então eu preciso trabalhar. Então eu preciso colocar num lugar que cuide dessa educação. Mas não é inteiro, né? E eu fico pensando assim, e tá tudo bem também, e acho que é importante ter essas opções, né? Se claro. eu sou mulher, né? Isso, e sou uma família... se o poder aquisitivo chega lá, né? Chega lá. Então, a gente, um monte de questões que a gente sabe que tem. Mas se tem essa possibilidade, né? Se eu quero trabalhar, né, 8 horas, que eu tenha uma creche, sim, integral para poder botar meu filho, claro. né? Mas se eu não quero, eu quero trabalhar meio período para ficar meio período com meu filho, que eu tenho essa possibilidade também. Então, acho que a gente tem que dar as possibilidades para que as pessoas escolham a melhor maneira de criação do seu filho ali, mas sabendo que a gente vem percebendo, né, como psicóloga também, o quanto que a saúde mental é importante, a gente cuidar dessas relações de afeto, né, e de construção ali, principalmente na primeira infância, né, de 1 a 7 anos, é essencial para que a criança, de fato, tenha uma probabilidade, né, de uma saúde mental ali mais funcional, vamos dizer assim, né, com uma família ali participando. E deixa eu te perguntar, assim, qual é o papel... Se a gente tivesse que destacar alguma coisa importante, qual seria o papel da empresa na sociedade? Porque a gente estava falando dessa rede de cuidados, a gente está falando da escola, a gente está falando da família. Mas e a empresa? Qual o papel dela dentro da sociedade, no sentido de corroborar com esse movimento? Eu acho que tem muitas pessoas que podem estar se perguntando, mas por que a empresa tem que se perguntar, né? Desculpa. Nada. Vai ter que fazer um corte aí, minha gente. Pronto, desculpa. Então, nada. Quer que eu repita a pergunta? Não, acho que eu posso. Parte da organização da resposta. Tá. Pronto, beleza. Eu acho que algumas pessoas podem partir se refletir, mas por que eu, empresa, empresário, preciso estar me preocupando com isso? Isso é um problema familiar, isso é um problema da pessoa. E eu acho que a gente precisa refletir que hoje em dia, e sempre esteve muito misturado, né? Assim, somos seres humanos, e eu acho que a grande questão para mim, na Gente Gentil principalmente, é a gente entender que dentro das empresas são pessoas que estão ali trabalhando. E as pessoas, elas vão entrar com seus CPFs, né, que a gente estava falando ali, com as suas questões todas pessoais, e se a empresa não se preocupar com isso, achar que ela vai deixar o CPF dela do lado de fora e vai só assumir o CNPJ, sim, né, usando usando a teu linguajar. Vou colocar quem nos assiste Coloca na mesma página. Eu achei ótima essa referência. Nós estávamos conversando antes de entrar aqui no podcast, e era uma conversa absolutamente informal. E a gente estava tratando sobre onde entra a sua identidade, e onde começa a identidade da sua empresa, né? Onde está o seu CPF e onde está o seu CNPJ? Em que momento o CNPJ precisa ter uma cultura maior e o seu CPF ser absorvido, em boa parte, pelo CPF, né? Você é um indivíduo, está dentro de um CNPJ, é isso. Precisa coexistir com aquele... né? O seu CPF e o CNPJ precisam coexistir. É isso, né? Eles precisam estar no mesmo ambiente. Então... E a gente precisa ter uma identificação, assim, né? Então, não deveria ser na força. Então, assim, se eu sou um CPF que tenho esses valores, que eu tenho esses propósitos de vida, né? Tudo, eu vou buscar uma empresa que tenha, né, essas condições. Isso fazendo, obviamente, um recorte de classe aqui, de quem tem essa possibilidade, dá, né? Eu não me refiro nem à classe, porque às vezes dá. Às vezes dá, às vezes não dá, exatamente. E às vezes você também acha que tá tudo bem durante um período e depois você diz, poxa, essa conversa não tem mais nada a ver comigo. Não mudou, né? Fazia sentido até aqui, agora não faz. Hoje em dia a gente vê o tempo médio que as pessoas ficam na empresa diminuiu muito. Na época dos meus pais eram 17 anos, 20 anos numa mesma empresa. Hoje em dia, pelo menos nas empresas de tecnologia onde eu estava, tipo, 1 ano, 2 anos que a pessoa passa. Então voa, né? Eles ficam numa média aí de 1 ano e meio, 2 numa mesma empresa e já é tipo, a gente falava parece idade de cachorro, né? Que 1 ano parece 7 anos, né? Umas coisas assim. A gente brincava de tanto que, verdade. que as coisas evoluíam muito rápido. É uma velocidade ali absurda. Então, você nem cria raízes.
É difícil. Como é que você cria vínculo? Como é que Como é que você você engaja? faz uma cultura organizacional Como é que desse jeito? Com uma rotatividade tão dessa. alta. Você não consegue criar raiz, você não consegue criar comportamentos, você não cria hábitos, dificulta né? muito, né? Assim, então, e aí fica cada vez mais sofisticado, mas a pergunta, né, tipo, por que as empresas devem se preocupar? Porque elas precisam desses profissionais, assim. Claro. E hoje em dia, principalmente numa camada, dependendo do nível de conhecimento que a pessoa tem, você não tem isso pronto no mercado. Então, se você não se adaptar para você conseguir atrair essas pessoas, você está fora, né? Assim, você está desatualizado, você não consegue acompanhar todas as mudanças que acontecem. Assim como o papo da saúde mental. Eu acho que a gente passa a maior parte da nossa vida... A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Então, sei lá, 10 horas por dia, 8 horas por dia, 9 horas por dia. Então, se a gente não consegue... eu acho que é uma responsabilidade social mesmo, com a sociedade, né? Desculpa fazer um parênteses nisso. Aquela mãe que trabalha, né, cotidianamente... Há um impacto na vida pessoal dela também, de deixar de trabalhar e só cuidar. Né? Sim, total. Só cuidar. Então, isso também faz uma certa confusão. Total. Onde a parentalidade precisa aparecer rápido. Esse par precisa aparecer rápido para localizar essa pessoa de novo. Na sua identidade, Na sua né? identidade, nessa nova rota, né? Nesse novo ingrediente que apareceu, né? Porque também dá saudade de sair, trabalhar, se vestir, ter uma rotina. Exato. Aquilo tudo fica... Exatamente. Eu tinha que fazer esse recorte. Não, mas eu entendo, eu recebo depoimentos, eu vivenciei enquanto mãe também, eu falei assim, nossa, eu não aguento mais só ficar limpando fralda, né? Fralda, pracinha. Então, pra essas coisas assim, eu quero fazer outras coisas. E tá tudo bem, e tem mães que não, adorei, quero ficar muito tempo, tá tudo bem também. Quero emendar outro, tá tudo bem também. Tá tudo certo. Mas assim, eu digo que as empresas, elas precisam entender que vai mudar, né? Assim, que a gente precisa se adaptar a esse contexto, né, de trabalho. E eu estava voltando aqui à parte da saúde mental, que se as pessoas ficam 10, 12 horas ali trabalhando, e num ritmo de trabalho, numa intensidade de trabalho que está adoecendo esse corpo, está adoecendo essa pessoa, isso vai impactar na hora que eu chego no final do dia para encontrar meu filho, que eu só quero que ele deseje que ele durma, que eu não aguento mais. E quem é mãe que está assistindo a gente que nunca desejou ao final de um dia, tipo, ai filho, dorme, porque eu não tenho mais energia. Ou outras, não, ainda tenho energia para brincar com você. Ou não eu tem. sou avó. Quando meu neto está tá lá em casa e eu chego do trabalho e eu tenho que brincar, a minha bateria dura muito menos tempo. Porque eu já trabalhei o dia inteiro. Exatamente. E é isso, assim, né? Assim, eu fico pensando, nossa... Quantas mulheres trabalharam também o dia inteiro e certamente vão fazer outros trabalhos além de ficar... De cuidar dessa criança. De estar com esse filho, né? De estar com esse filho, não sei o quê. Então, a gente realmente torce que eles adormeçam. Ou que fiquem sentados minimamente com alguma autonomia para gerir aquele brinquedo sem a nossa participação, né? Mas a gente sabe o quanto aquela participação... E o quão cruel é, assim, né? Assim, o quanto que cruel que é isso, assim. Então, tipo, sim, as empresas têm responsabilidade, porque essas mães, esses pais, eles estão a maior parte da vida deles trabalhando. Então, se a gente não conseguir dar um ambiente de trabalho que comporte isso, uma flexibilidade, por exemplo, uma licença parental estendida, creche, benefícios, né? Tudo para dar condições para que ele se sinta confortável e estar inteiro ali para trabalhar. E né? como você acha que a aderência... Como é que funciona... a aderência, a audição masculina a essa proposta. Vamos chamar isso de proposta. Eu tive o privilégio e a honra assim, de trabalhar numa empresa que a gente conseguiu aprovar uma licença parental estendida para homens de 6 meses. Né? Então, tanto para casais homoafetivos, quanto para adoção, quanto para casais héteros. E foi muito importante para mim porque... E eu vi, isso faz a diferença. Porque quando chegava depoimentos para mim, né, tipo, mas eu não preciso tirar, porque eu não posso obrigar a pessoa a fazer, né, a sair de licença porque não é lei. Mas a gente influenciava fortemente, eu tinha o apoio ali do CEO da empresa, e ele tinha sido pai recentemente, então por isso que eu falo, quando a gente também tem um lugar de fala, as coisas mudam bastante, a né? Vivência assim, pode mudar todo o rumo do negócio. Então é importante você ter pais e mães dentro do seu ambiente de trabalho para refletir sobre aquelas práticas ali. E ali eu tive a oportunidade de ver, de fato, de homens chegando para mim e falando assim, não, mas não precisa, minha esposa dá conta. Eu já vou estar de home office, então eu ajudo quando precisar.
Não Eu se vê, ajudo, eu né? ajudo, né? Quando é ajuda, é porque a tarefa não é sua. Não é sua. Então, com uma dificuldade mesmo de se responsabilizar por aquilo dali, por entender que aquilo dali, ele é super importante, né? E outros não. Ai, que bom, eu vou poder paternar, eu vou poder estar com meu filho, eu vou poder cuidar, eu vou poder estar ali, participar do crescimento dele. Então, você tem diferentes tipos de pais, mas para alguns a gente fala assim, não, você vai sair, né? Tipo, você vai ficar lá. Porque dá também um certo receio de perder o seu E as perguntas, né? lugar, Tipo, e a minha carreira? Eu falei assim, bem-vindo. A gente pensa nisso a vida inteira. Bem-vindo ao meu clube, né? Assim, tipo, Oi. bem-vindo, né? Trocou E a o minha lado do carreira? balcão, né? E a minha carreira? Eu falei assim, bem-vindo, é isso. Se a gente não mudar, você pode então ser mandado embora quando você voltar. É esse medo que eu tenho, né? Que as mulheres em geral têm. Eu tenho medo de ficar com o salário defasado porque eu saí de licença maternidade. Não vou conseguir fazer todas Não as vou, entregas no mesmo período que um homem. Que um homem, né? Então, bem-vindo. Se a gente começa a ter, né? E eu tenho uma crença muito grande nisso. De fato, esses direitos equivalentes, assim, você consegue mudar. Porque você começa não só da teoria, mas na prática mesmo. Você vai botar esse homem tanto para ele entender o quão importante é ele na vida dessa criança. Esse homem, a mulher, né? Sim, essa pessoa ali, né? Mas a gente tá falando mais do homem mesmo aqui, do homem, né? Sim. O homem ali nesse lugar. E pra mulher também, né? Tipo, que bom, eu não vou me sentir tão sobrecarregada, eu posso fazer outras coisas, né? Eu posso ter mais essa coisa que a gente falou de chegar exausta no final do dia, em vez dela ter que pensar no almoço, limpar a casa, ir no mercado, né? Ela vai falar assim, eu quero só brincar com meu filho. Todos os restos quem vai fazer é uma outra pessoa. E isso é muito, assim, acho que pra mim isso influencia tanto a produtividade, não só acho, né, mas tem várias pesquisas nesse sentido, a produtividade dessa pessoa dentro do ambiente de trabalho e a sociedade como um todo, porque você consegue criar crianças, né, menos adoecidas porque tem mais cuidado, tem mais afeto ali rolando, né, acontecendo na vida delas. Tem mais suporte para a mãe, tem mais suporte para o pai. Exatamente. Né? Coloca todo mundo nos seus devidos papéis, vamos dizer assim, você de fato é pai e corresponsável com esse indivíduo, você é mãe e corresponsável. Casais homoafetivos, vamos dizer que todo mundo é corresponsável, né? O seu parceiro, a sua parceira, é todo mundo corresponsável. Eu adorei essa história de colocar a pessoa no mesmo lugar do medo. Porque para nós mulheres isso é um temor. O que vai ser da minha carreira daqui para frente? É isso. Né? Quem tem recursos é assim, quantas pessoas eu vou ter, o meu dinheiro pode contratar? Que creche eu posso contratar? Quantas babás? E quem não tem recurso? Porque isso. é uma realidade. Da maioria da população brasileira, inclusive, né? Exatamente, mas é importante que se fale, porque na medida em que se fala, isso começa a reverberar. Tem nome. Tem nome, né? Antigamente os assédios não tinham nomes, as coisas não tinham nomes, aconteciam, era só sentido, mas não tinha nome. Havia só a sensação do desconforto. Hoje não, as coisas têm nome. Exatamente. E em que medida, essa é uma perguntinha que eu fiz careta aqui, em que medida a parentalidade pode ser vista como um agente de mudança social? Acho que nesse contexto, né, que a gente está trazendo, assim, né, a gente muda a sociedade a partir do momento que a gente dá uma criação mais adequada para essa nova geração que está chegando. Então, a probabilidade, não há resposta simples para problemas complexos, né? Assim, ninguém vai... A gente já falou das 450 camadas que a gente encontrou na hora de falar. Exatamente. Mas eu acho que tem muito uma questão de se você consegue entender que é uma função primordial, né, criar uma criança que é de uma aldeia, não é responsabilidade só de uma pessoa e que nesse cuidado envolve toda uma rede, você consegue trazer uma sociedade mais igualitária, porque você não bota uma sobrecarga tão grande no corpo de uma pessoa só. Você está botando essa responsabilidade em outros lugares. E é muita coisa, gente. O Enem, né, recentemente fez uma... Né, saiu sobre a economia invisível, assim, né? Então, é isso, assim, o tema da redação do Enem foi riquíssimo, e que bom que a gente está botando isso como tema do Enem, porque você dá a possibilidade de discussão. E é ótimo, porque é muito cedo. Nós estamos falando de uma geração que ainda não entrou no mercado de trabalho. Exatamente. Não, de certa forma, sim, mas está se preparando com as devidas especializações para entrar no mercado de trabalho, de encarreiramento, né? É isso, assim. E aí você viu, me lembro na época, as pessoas falando, imagina um homem tendo... Que a mulher vai saber responder isso com certeza, mas quantos homens vão conseguir responder essa pergunta? E eu fiquei maravilhada que vários depoimentos, assim, de adolescentes, homens, já sabendo se posicionar, já falando sobre isso. Sim. Então, assim, se no adolescente, se na escola a gente já está ensinando sobre isso, nas empresas, assim, é uma super responsabilidade que a gente precisa ter. Para receber esses jovens, Para receber esses jovens e conseguir dar conta disso, assim, né? Porque a gente... Porque talvez eles tenham o desejo que os mais velhos
não tenham tido, por desconhecimento. E é isso, conflito geracional que a gente estava falando, assim, são Exatamente. muitas Assim, gerações não sabia juntas. que isso era assim. Isso para mim Que era era coisa da minha possível. mãe. Isso é coisa de quem cuida, Exatamente. né? De quem é o bebê? O bebê é de quem cuida. É. Aí elege uma pessoa do... Que é isso, a configuração familiar mudou, né? Assim, então, na época que, sei lá, em 1988, na época que foi aprovado lá a licença paternidade de 5 dias, era um contexto de família, né? Que, de fato, o homem era majoritariamente o homem que estava ali saindo para trabalhar e a mulher ficava em casa. Hoje em dia, se a pessoa quiser esse contexto familiar, tá tudo bem também, mas tem outros contextos familiares hoje em dia, né? Então, se você então acho que é importante a gente ter... A gente passou pro contexto familiar do meu, seus, nossos, né? A gente passou pro só meu. A gente passou para os homoafetivos com todos os direitos. Isso é sensacional. Isso é a sociedade que está mudando, né? Claro. Então, se você não acompanha Gente, esse ritmo da sociedade, como é que você dá conta de ter uma empresa, de manter uma empresa ali dentro, se você não leva isso em consideração? Então, acho que é muito nesse sentido, assim, Porque a produtividade está ligada diretamente às pessoas. A como elas estão e são. Exatamente. Não se separam as duas coisas. A produtividade não se separa de gente. Exatamente. Falar de produtividade longe de gente não é... O que eu falo é que são só pessoas dentro do ambiente de trabalho, assim. Não sou eu que falo, a Brené Brown fala isso no livro dela, só dando o crédito aqui, né? São só pessoas, assim. Então, quando eu entro dentro do ambiente de trabalho, não é a diretora, não é a gerente, né? Eu tentar tirar todas essas nomenclaturas da frente e entender... quem você é, quem né? você é. Quem você é, não é onde você está, né? Exatamente, assim. Então, acho que a gente falta muito esse olhar, assim, que eu falo de uma liderança humanizada, né? De fazer uma gestão, segundo o Alexandre Pelage também, que é um autor que eu gosto muito, no varejo, né? Então, é no 1 a 1, não é no atacado, né? Ele fala isso e eu adoro essa referência. Adoro isso. Porque é no varejo, é no 1 a 1 ali. Então, você precisa entender de onde que vem aquela pessoa, qual o contexto daquela pessoa, tudo, porque senão você não vai conseguir com que ela faça ou entenda aquilo que é importante ser feito dentro do ambiente de trabalho. E no atacado, a probabilidade de você fazer uma gestão desumanizada, uma gestão violenta, onde você não consegue, você pode até chegar no resultado final, mas a que preço, né? Assim, acho que é um pouco essa reflexão, assim, que eu acho que hoje em dia a gente precisa trazer mais para o contexto das práticas de RH, né? Das práticas de gestão dentro das empresas, porque senão a gente desumaniza e a gente acaba deixando de fora muita gente que já estava de fora há muito tempo do mercado, né? E a gente sabe que hoje... E agora a gente vai ter uma permanência mais tempo no mercado, a gente tem 50 a mais aí que... Exatamente. Quem não está voltando ainda está para ficar. Né? E a gente precisa se e atualizar, sendo né? pais e mães. Avós, né? Avós, olha. Isso. E aí, como é que a gente lida com a voz dentro do ambiente corporativo? É uma pauta, a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque a gente quer dar suporte às nossas filhas, aos nossos filhos. É isso. A gente olha... A gente não tinha tantos avós dentro do mercado corporativo. Exatamente. Ser avó é você olhar o tamanho do negócio. Eu não quero chamar isso de problema, mas é o tamanho da questão, a quantidade de camadas que aquilo envolve. Né? E você está de fora. E quando você é mãe, você está no furacão. Nasceu bebê, você tem leite, você tem que amamentar, tem leite, não tem. Você está no furacão. Você nem se dá conta do tamanho do negócio. Quando você é avó, você olha para aquilo e diz... É isso. Sabe? Aí você vê todas essas camadas que a gente conversou. É isso. Monique, nós estamos chegando no final e eu queria fazer assim um super apanhadão para deixar para todo mundo que assistir a gente sair com uns 5 nortes, 3 dicas, essas coisas que agora eu falo, mas que ajudam muito a gente nortear, né? Falando da parentalidade, a gente pode falar em 5 tópicos. Quais seriam eles? Eu acho que... Ou quantos você quiser, desculpa. Exato, sempre, né? mãozinha cheia. Eu acho de parentalidade, eu acho que é a gente se aproximar, né, desses pais, dessas mães dentro do ambiente de trabalho, tentar conhecer e sem tantos estereótipos, sem tantos vieses ali, porque a gente sabe que a gente tem e muitas vezes a gente acha que aquilo dali não é, então a gente parte do pressuposto que aquela pessoa está precisando de X e ela está precisando de Y. Então se aproxime, acho que a primeira dica se você não tem uma política estruturada, né, de inclusão, né, de pais e mães dentro do ambiente corporativo,
que você se aproxime desses, monte grupos de afinidade, se for o caso, assim, né, ali dentro, para mulheres e para pais e mães, para você poder ouvir. Não parte do pressuposto do que você ouviu na mídia, em outros lugares, se aproprie do seu contexto, da sua cultura, da sua realidade. Acho que essa é uma primeira dica, assim, principalmente para RHs, né, que podem estar nos ouvindo aqui, porque eu vejo muitos erros nesse sentido, a gente tentar pegar modinhas, né, coisas que acontecem na empresa, no quintal do outro, e não tem nada a ver com o nosso contexto, com a nossa realidade. Uma outra parte, eu acho que a gente entender que são só pessoas que estão ali dentro, né? E então, são pessoas com todos os seus medos, com todas as suas aflições, com todas as suas inseguranças, com todas as suas vulnerabilidades e que querem estar ali, né? Que querem escolher onde estar ali e que muitas das vezes é a gente que não está criando um ambiente seguro o suficiente para que as pessoas possam ser quem elas são, né? Ali dentro do contexto de trabalho. E essa pessoa também que chega, né? Se ela entender, conseguir o máximo possível, né? Escolher aquele lugar que ela se sinta, que ela possa ser quem ela é mesmo, assim, né? Com todas as suas diversidades. Porque muitas das vezes a gente mesmo se violenta. A gente mesmo se coloca em lugares violentos pra gente e que a gente tá ali sobrevivendo para estar ali. E hoje em dia tem outras possibilidades, né? Para boa parte da população, assim, para uma parte da população a gente consegue fazer isso. Que mais? Outra parte, ainda em parentalidade, eu acho que toda essa parte da licença, eu acho que é super importante a gente levar isso em consideração. 5 dias não é nada, né, para uma pessoa que quer ser pai. E para uma mulher, e para uma sociedade que quer ter crianças mais, com mais afeto, que tem uma aldeia cuidando delas ali na primeira infância, especialmente, porque é onde a gente demanda mais. Depois eles vão ficando mais autônomos, dizem, né? O meu tem 7 anos ainda, mas o que eu leio tudo ou não, né? Não ficam não, né? Não vai fazer. Desculpa, são outros dilemas, né? Exato. Eu sei lá quando é que vem essa autonomia. Eu tinha essa expectativa, desculpa aí, né? minha gente, dar esse spoiler. Enfim, né? Então, e também eles estão sempre no lugar de filho. A gente quer sempre correr para amparar. Então, é isso, é uma né? matemática que não vai fechar nunca. Então entender que é isso, assim, somos pessoas que cuidamos de outras pessoas, né? Então a gente precisa levar isso em consideração no momento que a gente elabora, né, tudo e que contrata essas pessoas. E não cabe mais, né, falar que eu não quero contratar mulher, que eu não quero contratar, ficar fazendo alguns tipos de perguntas que são, hoje em dia, são crimes até, né? São assédio, você fazer em determinados países, você não pode mesmo fazer algum tipo de pergunta. Então, meu convite aqui é para a gente olhar as nossas políticas, né? Olhar nossas práticas dentro das empresas, para ver o quanto que elas estão aderentes, né? Para incluir também essas pessoas, porque essas pessoas têm muito o que trazer, muito o que dar, e elas estão com um papel super importante, que é criar a nova geração. Então, se a gente não entender isso e que isso vai nos impactar, se a gente não construir modelos de trabalhos que sejam mais saudáveis, emocionalmente falando, mentalmente falando, a conta não vai fechar, né? Assim, já não está fechando há muito tempo. A gente tem índices de depressão, de ansiedade, né, de burnout muito grande hoje. E que bom que a gente está podendo falar sobre isso, que acho que há 10, 20 anos atrás a gente não estaria hoje aqui fazendo um podcast falando sobre isso. Claro. Então, eu acho que há uma evolução muito bacana, muito importante, que a gente tem que reconhecer e continuar, né? Que acho que também há um caminho ainda, a gente não precisa esperar mais tanto tempo quanto a gente esperou. Mas começou a falar. A gente começou a falar de participação, isso. A gente começou a falar de olhar o território, como as pessoas são. A gente falou de que a prática do vizinho não é a melhor prática para você, que a ajuda é determinante para essa parentalidade acontecer, né? Que o encarreiramento masculino e feminino tem o mesmo valor. Então, eu acho que a gente já está num lugar bem mais evoluído, bastante adiantado, né? Sim, eu também acho. Eu prefiro sempre olhar o copo cheio nesse sentido, né? Que eu acho que se a gente olhar a nossa carreira, sei lá, 10, 15 anos atrás, não era, né? Tinha 10 mulheres, você dava flor pra mulher, né? Tipo, e tá a gente não bem. tinha. Ela se sentia homenageada, né? Era isso, assim, né? Então, já fiz isso. Inclusive, eu falo, nossa, parece que foi em outra vida, né? Mas é um pouco isso. Que bom que a gente conseguiu caminhar e estamos acompanhando essa mudança social que também está acontecendo. Sim, em nome da saúde, da participação e do bom funcionamento e da produtividade, né, da empresa também, exatamente, né? Bom funcionamento, parentalidade. É isso. Então, em nome da BRH, eu quero agradecer sobre a presença da Monique aqui com o tema da parentalidade. E você que está nos assistindo, se inscreva no canal da BRH. Grande abraço.